pastora Monique. Oi, pessoal, eu sou o pastor Fernando. Nós somos pastores da Igreja Luz às Nações no Campus Recreio e líderes do Ministério de Casais. E nós estamos aqui com vocês nesse programa para poder conversar um pouco sobre o que a palavra de Deus diz sobre a vida em família. Então nós vamos conversar sobre relacionamento, casamento, sobre filhos, finanças, papéis do homem e da mulher cristã. Legal. Ela também não disse, mas nós somos casados, tá? Sim. Nós somos casados, temos 2 filhas e tem sido uma bênção. Passamos por muitas dificuldades juntos, né? Mas Deus tem nos dado vitória e a gente quer dividir, compartilhar com cada um de vocês. Então, gente, a gente estava, como todo mundo ficou aqui, preso naquela quarentena, em casa, entediado, cansado de ver televisão. E aí, de repente, a gente ouviu rumores que as coisas não estavam indo bem nas famílias, né? Aí chegou um vídeo assim lá no grupo de WhatsApp, né? Não sei depois se a produção puder colocar esse vídeo aqui no programa, vai ser legal para o pessoal assistir. Então, quando a gente assistiu esse vídeo, gente, a gente falou, uau, o mundo está mudando, a gente precisa fazer alguma coisa antes que as pessoas comecem a se matar em casa, né? Verdade. Mas aí aquele comodismo, a gente começou ainda a ficar em dúvida se deveria fazer aquela coisa virtual, né? Será que a gente vai conseguir abençoar as pessoas que estão precisando de aprendizado, de ensino nesse momento? Mas aí as coisas começaram a se identificar, né, amor? As pessoas começaram a nos falar, não, que tem casais brigando, né? Você não ouviu muito disso? Sim, nós começamos a perceber essa necessidade e toda a nossa igreja começou a migrar para fazer as coisas de forma online. Então, começamos a ter cultos online e aí pensamos o curso Clique, o curso Ondas também da nossa igreja sendo online para poder alcançar as pessoas e começamos a pensar, por que não, né, fazer também o curso de casais que nós já ministramos há alguns anos na igreja, também fazer no formato online, mas a gente estava meio preocupado se ia conseguir alcançar as pessoas de modo virtual. Mas antes da gente ir para o curso, a gente começou a viver batalhas que provavelmente cada um de nós aqui, de vocês, viveram, né? Os homens, de repente, foram trancados dentro da sua casa, foram impossibilitados de trabalhar, de sair, de se relacionar, e começaram a se ver presos numa casa onde eles não estavam acostumados a ficar, e começaram a ficar nervosos, inseguros e com medo, e entra dia, sai dia, e o dinheiro começa a acabar, e isso afeta o humor do homem, e isso foi realmente desgastando os relacionamentos, né? E aí começaram as brigas por o homem não saber o que fazer, não saber como falar para sua esposa dos seus medos, das suas dúvidas, das suas ansiedades, e isso começou a gerar muita briga, e o homem, ele se sente impotente quando ele sente que ele está perdendo o controle, quando vai faltar alguma coisa para sua casa, para sua família, e isso influencia diretamente a forma dele tratar a sua esposa, a tratar os seus filhos, e começou a ficar difícil para o homem ficar trancado dentro de casa totalmente impotente. E as mulheres começaram a reagir disso também de uma outra forma. Conta aí. Sim, essa pandemia também afetou muito a nós mulheres, né? Que muitas de nós, as que trabalhavam, ficaram em casa em tempo integral, o que também foi um desafio, que já não estavam mais acostumadas a ficar tanto tempo dentro de casa também. As tarefas domésticas aumentaram em níveis, assim, bem crescentes, né? A quantidade de coisas para fazer dentro de casa. E isso afetando também essa sobrecarga de trabalho, também afetou o humor da mulher de ter que também lidar com o marido dentro de casa, que também estava necessitando de atenção, e dos filhos, aquelas que têm filhos também, imagina, né? As crianças que antes iam para a escola, podiam sair, brincar, encontrar com os amigos, também tiveram que ficar dentro de casa trancadas com aquela energia toda sem poder gastar. Então, esse quadro, né, já dá uma ideia da loucura que foi realmente a vida da família nessa pandemia. Sim, eu penso que ninguém ficou imune a isso. Todos nós, pastores ou não pastores, passaram por isso. Foi um momento novo, um momento único nas nossas vidas e ninguém estava preparado para isso. A gente teve que aprender, né, a sobreviver no meio desse caos. Então, nós falamos, não, realmente é a hora da gente tentar ajudar as pessoas e nos ajudar também, porque a gente também estava aprendendo a conviver com isso.
Então, nós já ministramos esse curso presencialmente, né, há muito tempo, e foi um aprendizado também para nós começar a falar, né, com pessoas que estavam em outros campos, na igreja de Ilã Niterói, de Ilã Campo Grande, até um casal que foi para Curitiba, também participou, e assim foi muito bênção. A gente estava no início, puxa, será que a gente vai conseguir abençoar essas pessoas à distância? Né? Porque o relacionamento de casal, às vezes, exige você estar presente, você ver as reações, as expressões, né? Você ter liberdade, e muitas pessoas a gente não conhecia, então, mas aos poucos a gente foi conquistando. E assim, o ensino, as coisas que a gente passa, são coisas muito simples. Nada nós criamos num passe de mágica. Não, são frutos de cursos que nós fizemos, de livros que nós lemos, que nós simplesmente estamos compartilhando com as pessoas, né? E são ensinamentos simples, que a gente pensa que todo mundo sabe isso, mas às vezes as pessoas não sabem. E às vezes as pessoas fazem naturalmente certas coisas e não sabem ensinar isso para outras. Quando as pessoas perguntam, puxa, mas por que teu casamento está tão certo? Ah, não sei, eu faço assim e dá certo. Então a gente começa a repartir, a compartilhar com as pessoas esses ensinamentos, para que elas possam avançar, né? Então tem várias ferramentas, mas o que a gente sempre fala no curso é que o curso é para você. Então, o curso é pro marido, o curso é para esposa. Não é para ficar um cutucando o outro, tá falando contigo. Não, está falando comigo naquele momento. E coisas que a gente vai passando é assim, nós somos de gêneros diferentes, graças a Deus. Eu sou homem, ela é mulher. E nós reagimos e agimos de forma diferente. Então, a gente precisa entender qual é a reação do homem, qual é a reação da mulher, para que quando um reaja de um jeito, o outro entenda, ele está reagindo assim porque ele é homem, ela está reagindo assim porque ela é mulher. E a gente fala de outras coisas, sobre temperamento, cada um tem um tipo de temperamento, sobre linguagens de amor, para que você entenda, né? Para que cada um possa entender o outro, para que quando eu falar alguma coisa para a Monique possa entender por que o Fernando está falando assim, por que ele é assim. É lógico que às vezes isso vai sair uma faísca, a gente vai brigar, a gente é vivo, gente, é igual vocês, né? Acontece também, mas você precisa entender que o outro não faz isso de propósito. Então são coisas que a gente ensina, né? Que a gente compartilha no curso. Não é nada de outro mundo, mas são coisas que realmente fazem diferença nos casais. Quer comentar alguma coisa sobre essa coisa? Não, eu acho que é isso mesmo que você falou, e realmente a importância de você pegar esse conhecimento e colocar em prática na sua vida, cuidar do que cabe a você. Todos nós temos defeitos. A gente tem a tendência de achar que o problema é só o nosso cônjuge, né? Não, mas o meu casamento assim, só por causa dele. Mas se a gente olhar direitinho para dentro de nós também temos a nossa parcela de coisas a melhorar e que vão impactar o relacionamento. Então, foi muito bom nós fazermos esse curso online, abençoou muito as pessoas e nós realmente conseguimos ajudá-los, mesmo à distância. Deus abençoou e derramou graça. Amém. Quando os dois ficaram juntos, marido e mulher trancados, algumas coisas começaram a ter conflitos. Por exemplo, o homem está acostumado a exercer a liderança, a trabalhar, e de repente ele se foi visto trancado dentro da sua casa, onde de repente o domínio é da esposa, a direção é da esposa, e o homem, meu Deus, eu preciso mandar em alguma coisa, estou sentindo falta de dar uma ordem aqui, não aguento mais ser mandado, faz isso, faz aquilo, e isso começou a gerar conflitos, né? E algumas coisas que a gente compartilha no curso, a gente precisa entender. E a gente vou dar só uma palhinha para vocês entenderam. Pode projetar para mim ali no telão aquela imagem do guarda-chuva, por favor? A gente precisa entender algumas coisas como Deus age. Então, por exemplo, aqui, diz aqui, quando estiver desse jeito, estará tudo certo. Amém. E é assim que a gente vai buscando. O guarda-chuva é um excelente símbolo para a gente entender como funciona, como deve funcionar o nosso casamento, tá? Cristo, ele tem que ser a nossa cobertura espiritual. Se ele não for a nossa cobertura, as coisas não vão fluir. Depois, o marido é colocado como cabeça da igreja, tá? Semelhante a Cristo. Perdão, cabeça da família, tá? E quais são as funções do marido? Proteger a sua família, liderar a sua família e prover a sua família. E nesse momento, o marido estava trancado dentro de casa, ele não podia liderar muita coisa, ele não podia prover porque os recursos foram confiscados, né? Ele podia proteger ali, mas isso começou a dar problema. A esposa, ela tem a sua função debaixo da cobertura do marido, é confortar, ensinar, nutrir. E os filhos
né, os filhos, todo que é filho, mas eu só posso obedecer? Por enquanto, sim. Quando você for subir, né, você vai ganhar autoridade. Mas os filhos devem amar os pais e obedecer os pais. Essa é a ordem bíblica para a família. E eu gosto muito do simbolismo do guarda-chuva. Até peguei um guarda-chuva aqui da nossa igreja para simbolizar uma coisa. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vem aqui me ajudar, amor, por favor. O guarda-chuva é algo muito interessante. A função do guarda-chuva é proteção, tá? Todo mundo já deve ter passado por um momento, principalmente os homens que às vezes não gostam muito de guarda-chuva. Mas se você não andar debaixo do guarda-chuva, você não vai ser protegido de nada, correto? Você precisa estar debaixo da proteção. Então, se eu andar aqui com a minha esposa do meu lado, só aqui, ela vai, opa, né? Ela está pegando, você tem que esticar para cá. Mas qual é a função do guarda-chuva? É dar uma cobertura e dar uma proteção. E é isso que o homem precisa entender. O homem é o cabeça do seu lar, cabeça do seu casamento, e ele tem que assumir essa função de proteção e de cobertura. E a mulher, qual é o papel dela? Ela tem que estar, por livre e espontânea vontade, confiar e permitir ser guiada pela autoridade de quem segura o guarda-chuva. Porque se eu for para cá e ela for para lá, ela vai pegar chuva. E se ela fala, não quero andar no guarda-chuva não, a chuva é pouco, eu me viro aqui. Ela vai se molhar e eu vou ficar aqui. Então é muito importante a gente escolher, obrigado, amor. É muito importante a gente escolher se permitir ser guiado, ser protegido, ser cuidado. E muitas vezes o homem ele não entende o papel dele como cabeça, como protetor. Ele não entende que ele tem que exercer uma liderança. Tá? Se ele tiver medo, a sua esposa vai ter medo. Se ele for inseguro, a sua esposa vai ser insegura. Então, ele tem que exercer uma liderança, ele tem que ser o âncora, ele tem que ser a estabilidade da sua casa, da sua família. Então, são coisas que a gente reforça, questões de papéis, tá? Do homem, o papéis da esposa, para que os dois formem uma equipe, um time. Tá? Então, são coisas assim que a gente compartilha e que ao longo desse tempo aí a gente vai compartilhar pequenas coisas com vocês. Mas, enfim, nós começamos a compartilhar isso para os casais ao longo do curso e algumas coisas foram acontecendo. Sim, e ao longo dessa pandemia, né, se a gente só pensar no que teve de negativo, né, no que nós perdemos, como a falta de privacidade, que eu acho que isso foi uma coisa que afetou muito as famílias, nos afetou também, porque, como falei, a gente não podia sair de casa. Então, nós dentro de casa o tempo inteiro, né? E se você é um casal que podia, né, uma vez por semana ou de vez em quando deixar os seus filhos com os avós, para você ter um pouquinho de tempo com o seu marido, não tinha mais como deixar com os avós. Também não tinha mais festinha de aniversário, culto jovem, vai lá, meu filho, vai lá, que a gente vai ficar aqui em casa um pouco. Também não tínhamos mais essa possibilidade. Então, a falta de privacidade para todo mundo foi um desafio, não poder sair. Então, também a gente não podia falar assim, não, então tá bom. Por exemplo, nossas filhas já são maiores, então a gente podia deixar elas em casa. Mas não dava para deixar elas em casa e a gente sair, porque tudo estava fechado também, não tinha para onde ir. Então, foi um desafio muito grande. Até no Dia dos Namorados, nós tivemos que usar a criatividade, né? O que nós vamos fazer? Não, hoje a gente vai ter um tempo só nós dois. E aí, o que nós fizemos? Pegamos o carro e pedimos um iFood, uma comida japonesa que entregaram na nossa casa. A gente pegou o jantarzinho, fomos para dentro do carro, paramos o carro assim no estacionamento perto da praia e dentro do carro nós ligamos lá o sonzinho, botamos uma musiquinha, comemos lá a nossa comidinha japonesa dentro do carro. Então, assim, vai ser um dia dos... E foi maravilhoso, e foi muito bom. Então, as crises, elas geram oportunidades de sermos criativos, de pensarmos em outras formas. E no caso da família, de nos relacionarmos de outras formas, pensar em outras estratégias. Essa do Dia dos Namorados foi uma. Mas acho que outros aprendizados que nós tivemos também a oportunidade com essa pandemia foi que nós tivemos mais tempo para investir no nosso relacionamento com Deus. Então, muitos que não tinham tempo de ler a Bíblia com mais calma ou fazer o seu devocional, o seu tempo de oração,
conseguiram dedicar mais tempo com Deus nesse período, ou também conseguiram investir mais no conhecimento da palavra de Deus. Então, por exemplo, aqui na igreja, né, como eu falei, nós temos o curso Clique, temos o curso Ondas, e as pessoas puderam fazer, porque eles ficaram no modo online, puderam continuar investindo e avançando no conhecimento da palavra para as suas vidas. E também, além disso, eu acho que algo que foi muito positivo foi também o resgate do culto doméstico. Nós voltamos a cultuar a Deus na nossa casa, todos juntos. Porque quando nós vamos à igreja, o que acontece? As crianças vão para a salinha, vão para o iKids e os pais ficam, né, na parte do templo, ouvindo a palavra, louvando e adorando. Mas com os cultos online e também outros momentos com mais disponibilidade de tempo, nós podemos resgatar algo tão antigo e é tão saudável, tão importante para a nossa família, que é o culto doméstico. Nós orarmos juntos com os nossos filhos, dividirmos a palavra com os nossos filhos, conversarmos com eles sobre isso. E foi muito bom. Isso é algo que nós temos que estar atentos para não serem perdidos agora que a vida está voltando ao normal. E uma outra questão também extremamente importante que a gente tem que manter após esse retorno a sair novamente é refeições em família. Existe até um livro que é incrível, que eu recomendo muito, da Dev Titor, chamado A Experiência da Mesa, que fala como o poder que há na família que faz as refeições juntos. E como todos estavam em casa, nós também conseguimos resgatar um pouco disso. Sim, é muito bom. E assim, a gente tem que, agora nesse momento, né, parece aquela coisa, já abriu a porteira e... Então, a gente tem que ter muito cuidado para que tudo que foi ganho não seja perdido. Eu não sei vocês, mas tem pouco tempo que eu estou solto, digamos assim. Mas se eu pudesse voltar atrás, nossa, eu deixei de fazer tanta coisa, quando eu falei, puxa, eu passei 90 dias preso em casa, eu podia ter feito mais isso, eu podia ter feito mais aquilo. Então, assim, não adianta agora a gente se arrepender do que não fez, é um ensinamento, tá? Mas você pode ficar atento a isso e aproveitar as oportunidades, só que agora vai exigir mais esforço. Então, assim, se você, puxa, eu li metade de um livro só, podia ter lido 3, ok, mas comece a fazer. Puxa, eu podia ter assistido mais palestras, eu podia ter estudado mais, eu podia ter investido mais tempo com os meus filhos. É importante a gente pegar esse momento, as coisas boas, né, e não deixar que elas se percam, porque agora a nossa tendência é voltar ao normal e perder, assim, todas as coisas boas, os benefícios que a gente teve de estar junto, de estar vivendo em família. Porque, assim, eu não me lembro quando muitos de vocês são abençoados, conseguem passar 30 dias de férias, mas a gente, pelo nosso trabalho, a gente não consegue. Então, agora, 90 dias em casa com seus filhos, vivendo, né, sendo tudo lá, sendo o professor, sendo pai, sendo o faxineiro, sendo motorista, enfim, a gente era tudo. Então, a gente tem que cuidado, porque é precioso esse tempo. Invista na sua família, tá? Invista no seu relacionamento, invista no seu casamento, tá? Isso vai exigir esforço de cada um. Faça a sua parte, peça ajuda a Deus, que vocês vão conseguir, vocês vão avançar. E é isso que a gente vai falando aí nos nossos próximos encontros. Mais alguma coisa que você queira compartilhar por hoje? Eu acho que é isso mesmo, e estar atentos, né? Porque tudo que nós fazemos são memórias que nós estamos construindo, né? Com essa pandemia, quais são as memórias que vão ficar para serem lembradas depois? Então, pensa nisso, no que você está construindo nesse período, para quando chegar lá na frente, os seus filhos, né? E vocês se lembrarem, lembra quando teve a pandemia? O que vai ficar de lembrança para vocês? Eu lembro, né, que meus pais, a gente fazia refeições juntos. Nossa, eu pude brincar mais com meu pai, ou estar com a minha mãe. E realmente foi muito importante. Nós percebemos muito isso na nossa casa, do quanto os nossos relacionamentos foram fortalecidos. O meu relacionamento com as minhas filhas também, que a gente estava em casa há mais tempo, que quando eu fui voltar a trabalhar, foi tão bom que elas chegaram e falaram assim, mãe, não volta a trabalhar não, continua aqui mais um pouco, não vai trabalhar não, fica em casa. Então isso é fruto do que a gente pôde construir nesse tempo junto. Amém.
Então é isso, pessoal. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado, é encorajar vocês, é caminhar junto com vocês, é um aprendizado a cada dia. Nós não somos formados em casamento, nós erramos, nós a cada dia recomeçamos. É um aprendizado, mas é aquela, como o apóstolo Paulo fala, não adianta olhar para trás, tá? É prosseguir para o alvo, e o nosso alvo é ter um casamento equilibrado, ter um casamento abençoado. E isso exige um esforço, exige ir contra a nossa natureza. E a gente vai conversando, a gente vai compartilhando com vocês. Eu acho que o nosso próximo encontro, a gente vai trazer um casal aqui sensacional para conversar com vocês também, compartilhar um pouquinho da experiência deles. E é o que Deus tem colocado no nosso coração. A gente só queria orar agora com vocês, pedindo a bênção do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado por estarmos, Senhor, compartilhando, Senhor, dos Teus sonhos para nós, Senhor. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada casamento, Senhor. Que toda dificuldade, Senhor, possa ser vencida, Senhor, pedindo a Tua presença, Senhor. Porque, Senhor, quando estamos contigo, somos mais fortes, Pai. Une, Pai, os casais e que eles possam, Senhor, avançar segundo os Teus propósitos, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esses momentos que estamos aqui. Em nome de Jesus, que te oramos e te agradecemos. Amém, pessoal? Amém. Nós vemos novamente em breve. Deus abençoe vocês. Amém. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.